capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 28. 28. Enquanto você encontra o texto, glorificar ao Senhor por mais uma vez, pela vida do pastor Giovanni, sua esposa, pastora Michele, seus filhos, Cadimiel, Kemily. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que nos recebe com todo carinho aqui. Uma alegria redobrada em estar com o pastor Zilmar, a quem Deus colocou a chama dos Gideões na mão dele. E a chama está acesa, não apagou. Tem muita gente que pensava que a chama dos Gideões apagaria, mas quem acendeu foi Deus e colocou no coração de um homem apaixonado por missões. Eu quero ver alguém apagar a chama quando foi Deus que acendeu e está na mão de alguém que tem um coração missionário. A pior tragédia do mundo é você colocar uma obra missionária na mão de quem não tem coração missionário. É uma tragédia. Mas nós ouvimos aqui a palavra do pastor e ele está mais incendiado do que muitos meninos aí que está começando um ministério, né? Que sirva de exemplo, né, irmãos? Sirva de exemplo. E a sua humildade também, pastor, de sentar, de adorar, de chorar, de clamar ao Senhor. Porque eu percebo que tem uma tentação ministerial na vida de alguns homens, que quando eles crescem ao posto da importância que Deus lhe colocou, já não adoram mais ao Senhor. Já não consegue ser sensível à voz de Deus. E ao seu lado percebi que o Senhor continua aquele crente lá de quando encontrou a Cristo, chorando numa apresentação aqui, glorificando ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vi aqui o testemunho da sua nora. Lembrei da minha nora, a Andressa, o respeito e a consideração que ela tem pelo Senhor. E esse estado vai se orgulhar muito do que Deus ainda vai fazer através da sua vida, porque a chama vai ficar mais acesa do que estava. Glória a Deus. Aqueles que encontraram o texto, diga glória a Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Antes de sentar, compartilhe no mínimo com 3 irmãos e diga para ele: Deus quer nos tratar em uma área esta manhã. Diga, não resista. Diga, entenda a forma que Deus vai fazer. Podeis sentar. Queridos, eu estou muito feliz em perceber, Deus tem me dado grandes oportunidades de viajar o país e algumas partes do mundo. E uma coisa que tenho percebido é que Deus está incendiando a igreja brasileira no que diz respeito a missões. Eu só esse mês, eu já estive em uns 6 a 7 estados, e destes, a maioria é trabalhos missionários, de igrejas que estão sendo movidas para esta obra tão nobre. E ao chegar aqui em Brusque, Santa Catarina, eu encontrei ontem o presbítero Rodrigo. É Rodrigo? Fique em pé, Rodrigo. Rodrigo me contou um testemunho ontem que alegrou meu coração. Há 18 anos atrás eu preguei em uma congregação na cidade de Ilhéus, e ele entregou a vida a Jesus. E hoje ele é presbítero aqui, dirige uma congregação aqui. Que alegria, viu? Saber o que Deus fez na sua vida. E Deus lhe botou debaixo de uma sombra muito grande. Aproveite. Porque tem gente que está debaixo de uma sombra de mangueira e quer ir para debaixo de uma sombra de pé de mamão. Não, fica debaixo da bênção que Deus vai fazer uma coisa grande ainda com você. Deus abençoe. Louvar a Deus também pelo irmão Gilberto, né? Vi aqui Gilberto também, que é de lá da mesma cidade. Prazer, alegria ver vocês. Meus irmãos, ontem nós começamos a ministração e o tema da mensagem é o mesmo, que vai mudar, é o tópico: uma chamada irresistível. Todas as pessoas
que foram vocacionadas por Deus não terá paz na alma enquanto não obedecer ao chamado. Não tem paz. Inclusive Deus tira de você as perspectivas que você tinha de uma vida normal que você planejou. Muda o rumo e o curso daquilo que você programou para a sua história, para estabelecer agora o projeto dele. Eu costumo dizer que Deus nunca vai fazer uma grande obra na vida de alguém antes de desconstruí-lo. E vou usar uma linguagem bem popular. Deus bagunça tudo que você arrumou para arrumar do jeito dele, para fazer o que ele quer. Então você arrumou sua vidinha toda direitinho. Eu vou para o tanque, eu vou pegar água, eu vou voltar, eu vou lavar roupa, eu vou cozinhar, eu vou arrumar minha casa. E Deus estava dizendo, mas eu estou no poço. E quando eu estou no poço, você não volta do jeito que você chegou. As perspectivas são diferentes. Eu não consigo entender alguém que diz que teve um encontro profundo com Cristo e as suas prioridades não mudam. Eu não consigo. Eu não consigo entender alguém que diz que é cheio do Espírito Santo e Deus não faz parte das suas prioridades. Eu não consigo. Eu não consigo entender como é que alguém que diz que foi batizado com o Espírito Santo e te enche de poder na igreja e não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Eu desconfio que esse poder não é original, que essa graça não é original, porque a primeira coisa que o poder faz é, e você vai ser minha testemunha, e você vai ser minha testemunha, e você vai ser minha testemunha. Repito, com autoridade e temor, que eu estou aqui esta manhã. Se as tuas prioridades não mudaram, quando houve, entre aspas, um encontro com Cristo, esse encontro não foi real. Ainda que você tenha 20 anos aqui na igreja, ainda que você já recebeu credencial de obreiro, se as tuas prioridades não mudou, aceite Jesus de novo, meu filho. O encontro foi, como a gente diz na Bahia, fajuta. Não consigo entender. A mulher acabou de encontrar Jesus e já estava na cidade. Não conhecia teologia. Vou dizer uma coisa aqui com temor e tremor, não me interprete mal. Temos que estudar, mas o estudo está matando muita gente. O problema da geração passada não tinha estudo, mas tinha graça, tinha oração, temor e amor. O problema da geração atual tem estudo, tem conteúdo, mas não ora, não jejuma, não tem temor e não ama a obra, faz por interesse. Você vê gente hoje pregando uma mensagem para ser convidado, pregando uma mensagem para receber like, pregando uma mensagem para ser elogiado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença. Essa chamada é irresistível, essa chamada é espetacular, essa chamada é profunda, essa chamada, olha irmãos, eu fui chamado por Deus aos 7 anos de idade, eu contei aqui um pouco ontem, e eu lembro que eu fui na igreja com minha mãe, era Santa Ceia, e eu queria tomar ceia, eu fiquei impactado, na minha cabeça eu já era tudo aquilo que Deus falou. Todo menino é assim, né? Você vê alguém que ainda bem não recebeu a chamada, já quer fazer tudo, é menino, suporte, ensine. Aí eu queria o pão, minha mãe disse, não pode. Eu digo, por que não pode? Porque tem que ser batizado. Eu digo, o que é ser batizado? Ela disse, tem que mergulhar na água. Eu pensei, se eu vou ser pastor e para batizar tem que mergulhar na água, no fundo da casa tinha um túnel. Eu batizei meus irmãos tudo. Eu sou o mais velho. Eu batizei, quase matei a caçula, porque eu joguei dentro do túnel e não achei. Era uma confusão, pega, não pega, e consegui tirar. A chamada é tão espetacular. Olhe para mim. Que eu como jovem não era bonito assim como eu estou. Isso aqui é depois que eu casei. Porque todo homem que depois que casa, melhora. Se você casou e não melhorou, aí só milagre. Aí você tem que orar, né? Todo homem depois que casa, aí a mulher cuida. Você vê um homem bonitinho, é porque casou. Os outros estão meio lá acabados, né? Mas eu não era assim, eu era bem magro. Quem me conheceu aqui, eu tinha olho, cabeça e pescoço. Sempre tive, glória a Deus, né?
Mas tinha muita gente que queria, porque eu era um pregador mirim, e você sabe que o mundo feminino tem essa questão da fantasia, né? Então eu pregava, então apareciam algumas meninas, eu olhava e dizia, mas não encaixa na minha chamada não, não encaixa não. Eu me lembro de um dia que eu cheguei num lugar, encontrei a filha de uma pessoa, muito conhecida, com muita condição, e a mãe disse, você vai casar com minha filha? Eu digo, não encaixa com minha chamada não. No dia que eu encontrei minha esposa, eu digo, olha, tem uma chamada aqui, que você só serve para mim se encaixar nessa chamada. O problema de muita gente é que tem uma chamada e vive como se não tivesse. Faz negócio, namora com quem não deve, vai casar com quem não deve. E outra coisa que eu queria dizer aos vocacionados que são jovens, antes de casar, dá uma olhada do outro lado, se tem um mínimo de temor a Deus. Eu fiz um curso de missão que diz assim, o diabo coloca meninos que não têm chamada no caminho de meninas com chamada para matar a chamada da menina. O diabo coloca meninas que não têm vocação no caminho de homens que têm vocação para matar a chamada dele. E você vê um bocado de obreiro atribulado porque casou errado. Quem tem uma chamada tem que preservar ela. Quem tem uma chamada tem que amar ela. Pegue na mão desse irmãozinho aí, pirraça pastor é perigoso. Pegue na mão do irmão e diga para ele assim, tá na hora de você valorizar essa chamada. Tá na hora de você cuidar melhor dela. Tá na hora. Mas estão falando de você problema, a chamada é melhor do que qualquer coisa. Tá na hora, valorize, ela é irresistível. É que Deus disse que vai te levar aos 4 cantos da terra. Deus, eu me lembro, irmãos, Deus me deu uma experiência com 12 anos de idade. Eu estava na cidade de Valença e veio um pregador de São Paulo, a primeira vez que o homem esteve na cidade. E eu já pregava, eu comecei a pregar com 9 anos de idade. Eu tinha uma média ali, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu tinha acabado de descer as águas batismais. E o pregador pregando, a igreja lotada. Daqui a pouco ele parou e disse, Edivaldo Santos da Silva Filho. Eu disse, é eu. Apelido de Valdinho. Só me chama de Valdinho meu pai, minha mãe e meus irmãos. Veio com a bicicleta emprestada do pai. Está do lado de fora da igreja. Uma monarca azul. E esse menino está aqui. E não está na nave, está na galeria. E não está sentado, está em pé. Desce aí, rapaz. Seu lugar não é aí. Seu lugar é aqui no altar. Aí eu fiquei assustado, desci, a igreja vibrou. Todo mundo me conhecia, me chamava de pastorzinho. E eu sentei, só tinha uma cadeira vazia. Tinha 40 cadeiras no púlpito, só tinha uma cadeira vazia. Ele disse, sente aí. E continuou pregando. E eu fiquei todo desconfiado, porque quem tem chamada não se oferece. Quem tem chamada espera a sua vez. Quando você vê alguém oferecido, me chama, me convida, e não sei o que, não está faltando chamada. Quem tem chamada, é Deus que abre o caminho, você entra. É Deus que abre a porta, você entra. É Deus que faz. É Deus. E eu fiquei sentado, ele continuou pregando. Os meninos que estão começando a pregar, você pode pregar melhor que o seu pastor, meu filho, mas a autoridade espiritual não é você. Respeite ele. Você pode pregar melhor do que as irmãs do ciclo de oração, mas sente para ouvir elas, porque a graça de Deus para ensinar está com elas nesse tempo. Respeite as servas de Deus. Que história é essa? Ainda bem não começou a pregar, fez um curso de teologia e sabe falar e pensa que já é a última Coca-Cola do deserto. Aqui não é saber falar, aqui é legalidade no mundo espiritual, e quem dá isso é Deus. Não vai longe quem tem dom, mas não respeita a autoridade espiritual. Dom, talento não é tudo. Tem gente que tem talento, mas não é submisso, vai ficar no meio do caminho. Tem gente que tem talento, mas não tem submissão, vai ficar no meio do caminho. E tem gente que não tem esse talento todo. Eu amo Jesus, porque Jesus, quando te chama, não olha o talento que você tem. Ele olha o coração. Sim ou não?
Tem gente que não tem a voz que você tem, mas vai chegar onde você não chega. Tem gente que não tem a perspicácia que você tem, mas vai chegar onde sua perspicácia não vai lhe levar. Porque no reino é graça. E o que é graça? Favor não merecido. Eu não estou pregando aqui porque eu sou melhor que você. Eu não sou presidente de uma igreja porque eu sou melhor que você. Eu sou um privilegiado por ter uma chamada específica para isso. E sabe qual é a minha segurança? É que se Deus me chamou, ninguém atrapalha meu caminho. Deus diz em Apocalipse: eis que pus diante de você uma porta. Uma porta. Uma porta. Uma porta. Eu estava pregando a semana passada em Cuiabá sobre isso. Quando Deus abre, eu quero ver quem fecha. Agora, se Deus trancar, eu quero ver quem abre. A porta que você entrou, foi Deus que abriu ou foi o homem? Se foi o homem fecha. Agora eu quero ver o homem fechar a porta que Deus abriu. E eu fiquei sentadinho ali, meio desconfiado, porque eu pregava, mas não era obreiro. Porque tem uns obreiros que não tem jeito não. Chega na igreja, tem a cadeira ali específica para o pastor, ele já senta na cadeira do pastor. Ainda cruza as perninhas. O Deus do pastor é o meu Deus. Pronto, não vai longe. É igual esse menino que o pastor disse: meu filho, dê uma saudação de 5 minutos. Aí ele pega o microfone e diz: ele me deu 5, mas quem manda aqui é Deus. Eu vou entregar tudo, nem que seja a minha última vez. E o pastor dizendo: exatamente, sua última vez. Olha para mim aqui, irmão. Tinha igreja na Ásia que estava desviada, mas quando Deus mandou a carta, não mandou para dirigente do ciclo de oração, nem mandou para o porteiro e nem mandou para o pregador, ao anjo da igreja. Sentei. Deus diz assim, ele continuou pregando, daqui a pouco ele disse: pastor Antônio Valdelino Neres, que foi meu mentor espiritual, quem Deus botou no meu caminho. Quando Deus botar um Paulo no teu caminho, Timóteo, não faça igual João Marcos. Pare, ouça, ame, siga. Não aparece 2 Paulo no caminho de uma pessoa na vida. Só aparece um. Você tem que ter a sensibilidade. Esse homem tem algo de Deus. Esse homem tem uma direção de Deus. Se submeta. Tem coisa que você não vai se concordar, mas se submeta. A gente nunca concorda com tudo, mas se submeta. Daqui a pouco ele diz: pastor Neres, dá um abraço desse rapaz. Deus vai dar a ele o dom da ciência e da sabedoria. Vai levar ele nos 4 cantos da terra. Eu já preguei. Eu só não fui até hoje em um continente da terra. E quem é meu padrinho? Deus chama, Deus faz a chamada, e Deus exige de você uma só coisa: seja fiel a mim e me agrade. Tu gostou? Boazinha. Mas amor é Deus que faz a ovelha amar. Você tem dono e seu dono sabe o que é bom para você. Então ontem a gente falou que a gente precisa, quem tem uma chamada irresistível, conhecer sua chamada, entender a chamada. Nem sempre a chamada vai ser como foi comigo. Deus me chamou pelo nome, pelo apelido. Às vezes a chamada é um desejo. Você viu aqui o testemunho? A menina sentia um desejo de fazer uns balão. Deus não usou ninguém para dizer: faça o balão. Ai, esse que eu te digo é amarelo. E bota os versículos dentro, faço. Não, foi um desejo. Pega na mão do irmão e diga: às vezes a chamada começa com um desejo. E tem gente esperando. É isso que eu te digo. Não, às vezes não vai ter isso que eu te digo, mas vai ter um desejo. Você vai olhar para o mendigo assim. Alguém olha para o mendigo e diz: oh, meu Deus, tem misericórdia. Você já olha e já vê o agasalho. Você já vê uma casa. Você já vê um movimento. É Deus dizendo: olha a chamada, olha a chamada, olha a chamada, olha a chamada. Você tem que descobrir sua chamada. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai viajar ao Brasil, nem todo mundo vai ser famoso. Agora descubra a sua chamada. Eu estive pregando agora na Forte Leve, em Salvador. Olha que chamada os donos dessa empresa têm. Eles constroem igreja no Brasil. Chega num lugar,
constrói a igreja e entrega para o missionário. Ele entendeu o seguinte: sou empresário, mas tenho uma chamada. Sou empresário, mas tenho uma chamada. Sou empresário, mas tenho uma chamada. Você às vezes vai ser um médico, mas tem uma chamada. Uma enfermeira, mas tem uma chamada. Não vai largar a medicina, mas vai usar a medicina para glorificar a Ele. Chamada, entender? Aí tem gente fechando empresa para ser o que Deus está dizendo. Com a sua empresa, você mandava 10. A gente tem que entender, irmão, senão a gente fica bitolado em uma forma só. O nosso Deus é multiforme, a graça de Deus é multiforme. Eu estou com um projeto agora, pagando a faculdade de um menino. A gente conseguiu fazer uma parceria de 6 igrejas. Salvador, eu, Amapá, Fortaleza e uma outra igreja. E estamos pagando a faculdade do menino para entrar na Coreia do Norte. E qual é a faculdade? Medicina. Missionário não entra na Coreia do Norte. E médico? Sois bem-vindos, campeões. E o ditador lázinho dizendo: aqui crente não entra. E Deus dizendo: bestalhado, os crentes já estão dentro. São médico e enfermeiro. O menino teve que voltar agora por causa da guerra na Rússia. Está estudando na cidade ali da fronteira da Rússia. E ele já entrou na Coreia do Norte. E eu perguntei para ele: e lá tem crente? Eles têm, pastor. Eu digo que tem igreja? Tem. Mas lá é pecado, proibido, é crime, tem a Bíblia. Mas tem crente, pastor. Tem crente. E outra coisa, eu entrei lá e ganhei uns para Jesus, pastor. Até um guarda eu ganhei para Jesus, pastor. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Igreja é igual água. Se a água descer a ladeira aqui, ninguém impede ela passar. E ela é inteligente. Se tiver um obstáculo, ela contorna o obstáculo. Ei, pega na mão do irmão, sacode ele. Tu é igual água, irmão, tu é igual água. Não para diante do obstáculo, não. Contorna. Agora tem outro detalhe, pastora Michele. A água também, se o obstáculo parar ela, aí tem um detalhe. Ela passando numa boa, ela é de paz. Ela represada, ela é de guerra. Ela fica represada, mas fica ali entrando, ó, entrando, forçando. Mas quando ela tirar a barreira, ela leva o que tiver na frente. Vou liberar uma palavra profética em Brusque, quem viver verá. Tem umas barreiras aí para o evangelho. E papai parece que não está fazendo. E papai está dizendo assim: eu só estou represando a água. Eu só estou represando a água. Mas vai arrebentar as fortalezas. Ninguém vai segurar o que eu vou fazer no Brasil. Deus vai destronar gente. Deus vai ferir gente. Deus vai matar gente. Deus vai abrir porta no improvável. Deus vai usar gente que você nem imagina. Deus está movendo. Eu estava pregando na abertura da convenção da Bahia sobre Abacuque. Abacuque dizendo: eu estou em crise. E Deus dizendo: estou trabalhando, Abacuque. Tu não está vendo, mas estou trabalhando, Abacuque. Eu estou trabalhando, eu já levantei os caldeus, Abacuque. Deus esta manhã está dizendo: acalma o teu coração. Eu já levantei os meus e já estou trabalhando antes de você me pedir. Às vezes o chamado é umas meninas que começam a aprender a fazer artesanato e chega na aldeia indígena e através disso ganha índio para Jesus. Cuidado para você não achar que Deus... E aí tem um bocado de gente frustrado. Deus disse que ia me usar, mas eu não sei pregar. E quem disse que Deus disse que você seria pregador? E afinal de contas, o que é saber pregar? Saber pregar é o quê? Porque se for para falar difícil eu também sei. Saúdo a noiva
do Cordeiro, por obséquio, se coloque sobre os pés. Abra na missiva de Paulo a igreja em Tessalônica, porque teologicamente quero fazer uma exegese perfeita do texto. Quando Paulo chegou, Deus não me chamou para fazer isso. Eu não estou engasgado para falar assim. Olha, irmão, Deus está com nojo de alguns altares. Olha, irmão, Deus está vomitando alguns cultos. Você convida o cara, em vez dele pregar, ele quer mostrar que tem conhecimento. Vá mostrar conhecimento na faculdade. Aqui é vida! Aqui é vida! Descubra. Um bocado de menino frustrado aí porque não sabe pregar. O que é ser pregador? É ser crente? Pregar uma mensagem que você recebeu do céu e viver o que você prega. Isso é ser um grande pregador. Tem nada a ver com voz, não tem nada a ver com oratória, não tem nada a ver com perspicácia, não tem nada a ver com memória. Quem me acompanha sabe disso. Eu digo sempre: se você sair daqui hoje dizendo que homem, eu falhei. Se você sair daqui dizendo que memória aquele homem tem, eu falhei. Se você sair dizendo que perspicácia esse baiano tem, eu falhei. Você tem que sair daqui dizendo: que palavra, que graça, que unção. Ou seja, não é nada minha, não é nada meu, é dele. Eu só sou o canal. A tua honra é para ele. Descubra para que foi que Deus te chamou. Eu conheço irmãs que ganharam centenas de almas sem nunca ser pregadora. Tem até timidez de vir na frente. Inclusive tem uns pregadores aí que vai ter uma surpresa no dia que chegar na glória. Porque ele prega. Eu preguei, foi mês passado em Joinville, no Siloé. Aceitou 75 almas. Se eu não tiver cuidado, eu penso que aquelas 75 almas quem ganhou fui eu. Ah, meu irmão, aquelas 75 ali foi aquela velhinha que já vem há 10 anos dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É aquele outro irmão dizendo: estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você. Tem gente achando que vai chegar no céu e vai receber uma recompensa grandona. Deus dizendo: tu colheu o que outro plantou, rapaz. Tem uns anônimos aí que faz a diferença na igreja. A Assembleia de Deus é resultado de anônimos. Eu terminei de pregar ontem de manhã em Joinville, no congresso discipulado. Eu encontrei uma irmãzinha, uma senhora, e ela veio e disse assim: oh meu filho, eu fui levantada por Deus para ser sua intercessora. Depois que eu te conheci, eu procurei o nome da tua mulher, eu procurei o nome dos teus filhos, eu já sei até o nome da tua neta, porque eu fiquei dizendo: se Deus usa esse homem, e eu já sofro o que sofro, sem ter a projeção que ele tem, imagina ele. Eu estou orando, então às vezes eu estou pensando: de onde vem essa força? É de uma velhinha que está de joelho dizendo: guarda ele, pai, guarda ele, pai. Ô pai, guarda ele. No céu, diz Lutero, vai ter 3 surpresas no céu. Primeira surpresa: gente que você achava que ia e não foi. Porque tem gente grande aqui e não é nada lá em cima. Tem gente pequena aqui e é um herói lá em cima. Primeira surpresa: gente que você achava que ia e não foi. Segunda surpresa: gente que você achava que não ia e foi. Tu veio, foi. Como é que tu chegou aqui? Ele disse: eu também não sei não. E Lutero diz que a terceira e última surpresa é você conseguir chegar. Ele diz: a maior surpresa do dia do juízo, do arrebatamento, é eu conseguir chegar. Falho, imperfeito, entrar em um lugar perfeito e maravilhoso. Isso é milagre. E eu acrescento uma outra surpresa: tem gente que aqui é famosão e a recompensa lá em cima. Tem gente que aqui é anônimo e a recompensa lá em cima. Descubra seu chamado. Para que é? Em que área? Às vezes você não precisa fechar sua empresa. Eu tive agora no Maranhão.
Fui pregar no congresso estadual e eu passei assim, e um irmão disse para mim assim: pastor, o senhor está vendo aquela empresa? Eu digo: estou. O empresário chegou na secretaria e disse: a partir de hoje eu vou bancar um missionário. Hoje ele banca 20. É a maior empresa da cidade. Para você que não sabe e gosta de investir em Bitcoin, moeda, criptomoeda, você está enganado. O maior investimento que alguém pode fazer é em missões. Sacode seu irmão e diga: hashtag fica a dica. Vou lhe dizer por quê. Olhe para mim. Missões é o xodó de Deus. Agora você imagina você investir no que é xodó de Deus. Quando você está investindo no céu, diz: bora, dá saúde, dá saúde a ela, guarda o filho dela, prospera a empresa dela. A chamada é irresistível, você tem que descobrir em que área. 2, você tem que falar. Você não pode ficar quieto. Você sabe que a grande estratégia de Satanás não é destruir mais a igreja. Fechar a igreja não. Satanás não quer fechar a igreja. Satanás quer que a igreja fique muda e se transforme em um grupo de pessoas que se reúne para um apresentar a voz, o outro apresentar a prédica, todo mundo parecendo um cemitério e alguém se exibindo no palco, e o povo deixar de ser corpo e virar plateia, e o altar deixar de ser altar e virar palco. Essa é a estratégia do diabo. É tanto. Eu estive pregando na Alemanha, e eu estava no aeroporto da Alemanha indo para Israel, país de primeiro mundo, e eu vi umas meninas muçulmanas, tudo como manda o figurino, sem mudar 1 milímetro do que elas acreditavam. E eu disse para o pastor que estava comigo, eu digo: essas meninas moram aqui? Ele disse: mora. Mas o país aqui não abriu a mente delas? Não, pastor. Elas entendem que ela está estudando para voltar para servir a Alá. Hoje você pega uns filhos de crente, bota na faculdade, com 6 meses ele já não quer vir para a igreja. Tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada com a gente. Com 6 meses ele já tem vergonha da Assembleia de Deus. Aí eu quero procurar uma igreja assim, que não tenha muito barulho, porque Deus não é surdo. Aí eu estive em Salvador, num médico, e ele descobriu que eu era pastor, e aí ele puxou conversa. Ele disse assim: o senhor é pastor? Eu digo: sou. E qual é a sua igreja? Primeiro ele perguntou: o senhor é radical? Eu digo: não, sou crente. Ele disse assim: qual é a sua igreja? Eu disse: Assembleia. Ele disse: ó, pastor, não me leve a mal não. Vocês passam mal na hora do culto, é? Que vocês ficam: oi, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu tenho uma casa perto de uma igreja. Meu Deus do céu, pastor, que absurdo. Deus é surdo? Eu disse: não, doutor. Aí na hora o Espírito, irmão, a gente tem que estudar, para não ficar tapado, para na hora não ficar com vergonha de falar. Na hora eu perguntei para ele: o senhor gosta de que música, doutor? Ele disse: eu gosto de rock. Eu digo: o senhor é surdo, doutor? Doutor, ele regalou o olho. O senhor já viu uma banda de rock cantar sem gritar, doutor? O senhor já viu algum show de rock sem grito, doutor? O senhor já viu um dos grandes roqueiros que quebra a guitarra no palco de overdose de cocaína, doutor? Ele disse: é, pastor, mas ali é para extravasar a alegria. Eu digo: então o senhor tem que entender o que acontece do lado de cá. Ali tinha gente condenada à morte e agora está liberto, e a gente extravasa. Ele olhou e disse: gostei do senhor, viu? O senhor é terrível. Pega na mão do irmãozinho e diga: que não haja silêncio em você. Que não haja silêncio em você. Olha o que Deus fez na tua vida, rapaz. Olha da onde Deus te tirou, rapaz. Olha o que Deus fez na tua vida. Fala de Jesus. Deus me deu uma projeção
na cidade onde eu moro, no estado onde eu moro. Aí um dia vieram: pastor, viemos aqui para fazer uma proposta para o senhor. Eu digo: pois não, é porque o senhor sai candidato assim a prefeito, a vice, a deputado, o senhor é um homem muito articulado, o senhor fala de política, o senhor se posiciona. Eu digo: ô amigo, não dá, eu já estou eleito. Já teve outro partido aqui? Eu digo: já. Quando eu tinha 4 anos de idade, rapaz, me candidatei e fui eleito. Ele disse: mas o senhor, meu Deus do céu. Aí um olhou para o outro e disse: a gente não sabia. E ele disse: e o senhor teve quantos votos? Eu digo: rapaz, um só. E o senhor foi eleito com um voto? Eu digo: é porque na eleição que eu fui eleito, não é eu que voto, é ele que vota e me escolheu. Ele olhou para o outro e disse: desista, esse daí não tem jeito não. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, viu, irmão? Os poucos entendedores vão entender o que eu estou dizendo. Tinha uma florzinha no Brasil, que Deus deu o dom de cantar, e Deus deu uma estratégia para ela fazer um trabalho missionário. Ela fazia um trabalho lindo, mas inventou de se misturar naquilo que Deus não chamou. Usou a projeção para ser o que Deus não chamou. Moral da história: hoje nem projeto, nem casamento, nem cantor, nem nada, ainda está presinha. Então não se misture para você pegar o dom que Deus lhe deu para fazer o que Deus não lhe chamou, não, que Deus lhe pega. E não disse nome. Ok. Silêncio. Hoje no mundo da tecnologia de transmissão, é só você usar a estratégia que você não tem problema, ok? Então vamos lá. O tópico dessa manhã: uma chamada irresistível. O tópico dessa manhã é: você precisa ter consciência dela, senão você não vai até o fim. Pergunte para mim: por quê, pastor? Não. Revelação a gente não entrega assim para a pessoa que está com fome. Não. Irmão, revelação profunda é para quem está animado. Bora, 1, 2, 3 já. Porque é engano de quem pensa que porque Deus te chamou, todo mundo vai entender. Às vezes, quem mais era para entender é quem fica contra. Porque tem crente preocupado para desfazer obra de macumbaria. Irmão, obra de macumbaria para crente é nada. Um dia desse eu vi uma irmã dizendo: pastor, ore para Deus desfazer umas obras que foi feito para você. Eu digo: ô querida, as obras já está tudo desfeita no Calvário. Eu fui pregar em um lugar da Bahia com minha adolescência, e lá é o foco. E eu preguei com esse jeito meu, a garganta era melhor, tinha mais potência. Já tem mais de 25 anos que eu prego, mais de 30 anos que eu prego, nesse pique, todo dia. E eu, quando eu comecei a pregar, eu pregava de manhã, de tarde, de noite, cada mensagem 2 horas de relógio. E eu pregando com aquela ousadia toda, em um lugar todo parado. A maior feiticeira do lugar mandou um cara tirar umas fotos minhas. E eu, menino, achando que estava famoso. Porque eu estou pregando, preguei. No dia que eu preguei na praça, aparece um fotógrafo. Cada pose que eu fazia, ele... Eu digo: rapaz, não sabia que era o emissário da mulher. Uma semana depois eu cheguei lá, que eu fui pregar em um outro lugar, e lá era o lugar onde eu ia. Me devolveram as fotos. A primeira vez que eu vi alguém tirar foto dos outros, não gostar e devolver. Aí um advogado que tinha lá disse: ô pastor, pastor não, que eu era um menino, ô irmão, pregador, devolver as fotos. Ele disse: foi devolver as fotos? E essas fotos foi o quê? Ah, não te conto. Tu não viu aquele fotógrafo? Vi. Aquele fotógrafo ali foi a fulano de tal, que vem gente do mundo inteiro, porque um demônio se manifesta nela, e ela cura uma doença chamada lastimanha. Um sultão da mata incorpora nela. Então vem gente dos Estados Unidos, vem gente não sei de onde. Quando ela viu você fazer zoada aqui, você lembra que teve um recado que você ia morrer com 3 meses? Eu digo: lembro. Foi ela? Foi. Aí tirou sua foto para fazer um trabalho. Aí pegou sua foto. Irmão, quem me conheceu aqui, tem uma foto minha do casamento que eu postei um dia desse. Quem me segue aí vai ver. Ela pegou a foto, eu era magro, com olho grande, porque todo magro, o olho fica maior, e quem está com fome, os dentes aparecem. Então, ok, não fica olhando para o seu irmão aí, pelo amor de Deus, irmão. A gente fala as coisas, mas não fica olhando não.
Pegaram minha foto e colocaram lá para fazer o trabalho. Irmãos, olha o que Deus faz. E começaram a bater lá um dia e a entidade não descia. Bate outro dia, ó. Eu adolescente orava 5 horas de relógio para pregar. Cheio de graça. Eu acho que naquele dia que ele tirou a foto eu estava pingando azeite. Aí chegou o segundo dia, fizeram o trabalho e a entidade não descia. Quando a entidade desceu, ainda fez um bullying comigo. Eu já sofri bullying do diabo, irmão. Tem gente aí depressivo porque sofreu bullying de gente. Eu já sofri bullying do Satanás. Qual foi o bullying? O diabo se manifestou e disse: tira esse zoiudo daí, que com ele eu não desço. Aí tiraram a foto e me devolveram. Então olha para mim. Seu maior inimigo não é o diabo não, viu bebê? Seu maior inimigo não é quem está lá fora não, viu bebê? Os maiores inimigos da obra missionária estão dentro das igrejas. Me perdoe, pastor Gilmar, que o senhor é autoridade sobre nós aqui, mas o senhor me permite eu dizer uma verdade aqui. Alguns inimigos da obra missionária sentam nos altares. Eu tenho um livro de missões, até vou pregar semana que vem na igreja do pastor Gabi em Curitiba, e eu preguei lá ano passado e dei esse livro a ele. Ele inclusive escreveu a lição agora desse trimestre sobre missões. E no meu livro tem assim: é uma anomalia ministerial alguém ser um obreiro e não amar missões. Principalmente numa igreja como a Assembleia de Deus, a gente é fruto de missões. A gente só existe por causa de missionário europeu. Hoje a Europa precisa da gente. E tem gente que não... Se você disser que vai mandar um missionário para a França, está repreendido. E aí também eu quero ir. Eu quero ir. Tem um preconceito com o continente europeu. Porque tem gente que nunca foi na Europa e não quer que o missionário vá. Porque botaram na cabeça das pessoas que missionário é para sofrer, comer rato, calango e dormir no chão. Não, irmão, isso é uma fase na vida do missionário. A gente tem que desmistificar essas ideias. O missionário também pode ser abençoado no campo. O missionário também, Deus pode suprir a necessidade dele. Tem missionário que não pode nem contar que recebeu um carro, porque se contar, o irmão já corta a oferta. Precisa mais não, não precisa mais não. Precisa, infeliz, precisa. É só uma vitória, para de raiva. Eu fui visitar um missionário na África. Estou indo agora inaugurar a igreja no Zimbábue, em Moçambique. E o missionário tinha um SW4. E eu tinha um Corolla, que já tinha 10 anos. Mas eu não fiquei endemoniado. Porque tem gente que quando vê a vitória dos outros fica endemoniado. Pode botar a mão na cabeça que se manifesta. Eu entendi, sabe o quê? Para fazer a obra que ele faz, ele tem que ter um carro desse. Segundo, ter um carro desse aqui é como ter um carro popular no Brasil. Porque os carros vêm do Japão e aqui é bem mais barato. Mas tem pastor que se for no campo missionário e vê que o missionário mora numa casa boa, ele já volta dizendo... E papai está assim dizendo... Para quem não sabe, isso aqui é tesoura. É porque baiano é cheio de arte. Então Deus está dizendo: se eu te dei poder e tu corta quem é meu, eu te corto. Se eu te dei poder e tu está querendo se vingar de quem eu chamei, eu me vingo de você. Olha para mim. A senhora que foi a costela, não foi? Ontem? Irmão, eu fui na casa do missionário. Por isso que Deus está abençoando essa vida. Olha como Deus está abençoando. Glória a Deus. E ele, irmão, está querendo que eu fique assim. Glória a Deus. Botaram uma costela ontem. Misericórdia, Jesus. Oh Deus, como é o nome da senhora? Fernanda. Faça favor, irmã Fernanda. Olha como é que funciona a mente de algumas pessoas. Irmã Fernanda, vamos dizer que ela era a mulher que estava no poço. Jesus conversando com a mulher. A ideia que se tem é: se Jesus está conversando com uma mulher e salvou ela, quando os discípulos chegassem, vem aqui vocês dois, isso. Quando os discípulos chegassem, ela para ele dizer o quê? Meu Deus,
Que homem amoroso, que homem misericordioso, que homem tremendo, que homem perdoador. Não, eles chegaram dizendo: não estou entendendo. Vigia, Jesus, vigia, Jesus. Jesus, vigia. Oh, Deus. Ainda tem uns que não estão convertidos que faz: oh, Jesus, meu Deus. Tem gente que Jesus está operando na sua vida e ele está zangado. Agora sabe qual é a maior zanga? A senhora vai sair daqui e trazer umas 5 pessoas. Então pega a média aí com alguém aí para a senhora trazer. Olha para mim. Foram para a cidade e não trouxeram uma alma. Julgaram o histórico da mulher. E quando a mulher sai para fazer a obra, sabe o que eles fazem? Como é que usa uma mulher dessa? Eu não sei o que passa na cabeça de Jesus. O texto diz que eles voltaram e ficaram escandalizados. Agora, tá ligado, não tá? Enquanto eles estão escandalizados, o vocacionado e eles escandalizados e o vocacionado. Isso, minha irmã. Falta só um, minha irmã. Vai, vem, correndo, minha irmã. Corre. Olha para mim. Agora prepara o glória. Quem tem uma chamada irresistível tem que ter consciência da missão. Enquanto te julgam, trabalha. Olha para o teu irmão e diga: a melhor resposta quem vai dar é o céu. Enquanto estão murmurando, trabalha. Enquanto estão falando, investe, contribui. O céu está de olho em você. Se a gente não tiver consciência da missão, uns perturbadores de Israel faz a gente parar. Quando eu fui casar, há 25 anos atrás, um irmão foi na casa do meu sogro, que eu não posso dizer o nome, porque tem gente aqui que sabe a história, e disse para o meu sogro assim: não deixe sua filha casar com esse rapaz. Esse rapaz não tem futuro. Já se passou 25 anos. Eu sou pastor da 10ª maior igreja do estado da Bahia, que Deus me deu a honra de construir, porque era um galpão de madeirite e tinha 30 crentes. Prego no Brasil inteiro, já abri trabalho missionário, temos 10 igrejas na missão, e já preguei em lugares que tem gente importante que nunca foi. E ele não saiu da cidade. E eu estou em Brusque hoje, estou em Brusque. Se ele estiver assistindo: olha eu aqui. Pega na mão do irmãozinho e diga: tem consciência quem foi que te chamou? Tem consciência? Obrigado. Tem consciência? Eu vou e falo teu e camam toeva. Toeva e tchau e camando reva sal. Todos os chamados têm marcas profundas de desdém, de insinuações, de calúnias, de gente invejosa que não queria que você fosse nada. Porque, vamos usar 2 exemplos. Primeiro exemplo, o cego que estava na beira do caminho em Jericó. O cego não enxergava, mas ouvia e via um barulho diferente. Perguntou quem era. Você sabe que quando maior foi a sua deficiência, Deus aguça outros sentidos. Eu estava pregando em Joinville, aí fui para o aeroporto, chegou lá, tinha cancelado o voo, e estava eu e Cleiton.
E cancelaram o voo, a gente já lá. E eu estava meio zangado e ele disse: reverendo, não se chateie. Já estou mandando mensagem para o pastor voltar para a gente, voltar para o hotel. Pegou o celular assim, já está tudo resolvido, reverendo. Eu nem o telefone do pastor que foi me levar eu tinha. O Cleito não tem a visão, não tem o globo ocular, já estava com o celular na mão, já tinha pego o zap, já tinha mandado a mensagem, ainda me acalmou. Entenda um negócio desse, irmão. Ele era, audição perfeita. Quem é que está passando? Jesus. Ele olhou e disse o seguinte: é minha vez. Não é todo dia que Jesus passa aqui. Temperou a garganta. Por exemplo, eu vou lhe dizer uma coisa. Será que você tem noção que esse pode ser seu último culto? No livro que eu estou lançando agora de missões, de família, o segredo de proteger a família, eu transcrevo uma carta de um esposo de uma aeromoça da TAM, que ela saiu para trabalhar e o avião caiu e ela morreu. E ele diz assim: se eu soubesse que era a última vez, eu tinha me levantado para tomar café com você, eu tinha te dado um beijo mais caloroso. Se eu soubesse que era a última vez, eu tinha te abraçado. É que a gente não sabe que pode ser a última vez e vive como se vivêssemos 10 anos. O cego olhou e disse: é minha última vez. Ele vai passar aqui, nem todo dia. E se ele passar, eu posso não estar. Temperou a garganta e fez o quê? Gritou: Jesus! Porque tem gente que é todo chique, até para pedir socorro. Por obséquio, alguém fale com Jesus para vir aqui. Tu já viu quem caiu num poço, irmão? Ficar de lá: por favor, alguém passando na rua, olhe para dentro, eu estou aqui embaixo. É assim? Quem precisa de socorro faz o quê? Esquece a etiqueta e grita: socorro! E o cego: Jesus! Eu penso comigo: olhe para mim, irmão, isso aqui é mente de pregador. O pregador tem que ter mente fértil, senão ele fica muito metódico e ninguém entende o que ele está pregando. A gente só não pode cometer heresia, mas interpretar o texto e conjecturar o texto você pode. Eu penso assim, pastor Giovanni: se o senhor é cego, está passando alguém que pode resolver seu problema, e o senhor está gritando a essa pessoa, eu tinha que te ajudar. Eu tinha que chegar perto do senhor e ficar: é o que, moço? O senhor quer chamar a atenção de Jesus, é? Aí você gritava: Jesus, grita aí pastor, Jesus, ajuda ele, Jesus, olha para ele, Jesus, tem misericórdia dele, Jesus. Agora olha como é o ser humano. Olha como é o ser humano. Ô moço, o senhor por favor se contenha. Já cala a boca, moço. Ô moço, pelo amor de Deus, moço. Ô moço, o senhor está esquisito, moço. O senhor está atrapalhando o culto, moço. Tem uns visitantes aqui, moço. Quando você se levantar para fazer o que ninguém faz, se prepare para os que não faz nada tentar atrapalhar você. Agora que lindo isso aqui. O texto diz: e quanto ele era criticado, o cego fazia o quê? Gritava? 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 Pergunta para o seu irmão: parou por quê, bebê? Parou por quê? Bora para outro texto. E hoje tem um chamado de Deus aqui. Tem gente que vai sair daqui missionário todo. Prepara o coração. O senhor pensava que eu não ia usar o senhor na ilustração, né? Faz favor. O irmão gostou ali, até palma bateu. Isso é hoje. Olha para mim, irmão. O coxo estava no tanque. Olha o que é gente. Mandar o senhor sentar ali. Ele disse: o senhor está pensando o quê? Eu sou. Sentou estiloso, ó. Glória a Deus. Aleluia.
Aí vem Jesus. Ele estava acostumado a ir lá. Esperava uma água ser agitada. Ninguém tem prova que aquela água era agitada. Eu já tive naquele tanque várias vezes. É um tanque lá embaixo, um tanque esquisito, um pinguinho de água, não é, Eliseu? Você fica dizendo, meu Deus, que tanque? Tanque nada, uma fontezinha lá. Se você escorregar aquela escada ali, você sobe para o céu. E o cara lá esperando a água ser agitada, a água era agitada. Pelo jeito, tinha gente que tinha fé e recebia milagre, porque ele dá testemunho. Mas não tem respaldo bíblico que anjo descia. Não tem respaldo bíblico. Tem a crença dele. Ok? Aí Jesus aparece no poço. Olá, moço, tudo bem? O senhor quer ser curado? Mas não tem ninguém que me coloque. Não, mas eu não estou lhe perguntando isso não, moço. Eu quero saber se o senhor quer ser curado. Não tem ninguém. Quando eu vou, vai outro e tal. Agora olha que coisa linda. Jesus olha para o moço e diz assim: levante, pegue a sua cama e vá para casa. Pega aquele paletó ali e bota nas costas. É sua cama. Era tipo uma esteira. Era uma esteira, não é cama como a gente. Cama. Isso, vai andando, vai andando. Cadê? Vai andando, vai andando. O senhor que está com a mãozinha dada com sua mulher aí, levante, levante, levante. Vai passando, vai passando. Pare ele e diga: ei, está fazendo o que com a cama na mão? Aí ele olha e diz: sou Joe, amigo, Joe, paralítico, estou andando, é eu. Irmãos, olhe para mim aqui. Nem milagre faz murmurador acreditar. Não, se o povo vê milagre, vai acreditar. Não, bota a cama nas costas, mãe. Fica aí, empecilho, fica aí. Bora, bota o stop aí, bota a mão. Não é para andar não, não sei o quê. E o cara dizendo: eu sou curado, moço. É eu. É Chiquinho, moço. Eu era paralítico, eu estou andando. Aí, aí, tá vendo? Agora olha para mim, vai esquentando para preparar o glória. Porque glória que você dá sem entender a mensagem, não tem efeito não. Você tem que primeiro entender, depois você dá glória. Olha para mim. Aí o cara pergunta assim: e quem foi que passou no tanque e mandou você andar? Agora olha para mim. O homem olhou e disse assim: rapaz, eu fiquei tão empolgado que nem o nome do homem eu perguntei. Olha que coisa linda isso aqui. Um homem descrente, que não sabia quem era Jesus, obedeceu ele mais do que muitos crentes. Ele só deu desculpa até Jesus dar ordem. A pergunta ele dá desculpa, mas na ordem ele obedece. Jesus olha e diz: pega a cama, bota nas costas e vai para casa. Ele pegou a cama e foi para casa. Mas ele não sabia que era Jesus. O senhor vai ficar ali no meio. O senhor e o senhor. O senhor. Fica ali no meio, fecha o corredor. Os dois, assim, um do lado do outro. Isso, o senhor também. O homem disse assim: o senhor se prepara que eu vou lá para perguntar o nome. Venha. Olhe para ele e diga assim: aguarde aí. Eu gostei da provocação dele. Ele olhou isso. Isso aqui quando era adolescente era pirracento, irmão. Agora olha para mim. Ele chegou no poço, no templo, encontrou Jesus. Jesus disse: meu filho, tudo bem, tudo bem. Aí ele perguntou: moço, com todo respeito, como é seu nome? Jesus disse: Jesus. Valeu, obrigado, mestre. Agora embora. Olha o que o vocacionado tem que fazer. Chega aqui. O vocacionado tem que fazer assim, Quando tiver um empecilho para tentar atrapalhar a sua chamada, você não vai ficar discutindo com quem não entende mistério. Você vai dizer assim, com autoridade, viu? Bora. O homem que me mandou eu andar é Jesus. Sai do caminho, perturbação, que eu vou fazer a obra. Sai do caminho, perturbação, eu vou fazer a obra. Foi ele.
Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta manhã. Quem foi que te salvou? Quem foi que te batizou? Quem foi que te renovou? Quem foi que te deu autoridade? Então é no nome dele que você vai, e é no nome dele que vai ter milagres. Agora de manhã só vai dar um tópico. À noite tem mais. Se coloque de pé.